Olá, meu nome é Alexander Pena e esse daqui é um vídeo de explicação de regra do protótipo do Locomotiva. Este é um vídeo para explicação para pessoas que já têm base em jogos do estilo 18x. Eu vou estar citando aqui alguns exemplos de jogos, de onde algumas ideias vêm e de onde eu me inspirei. Mas a base para você entender o jogo vai estar mais no 1846 ou no 1830. Tendo jogado qualquer um deles, você vai ter uma base boa. Ou até o 89, que é versões, assim, jogos que são similares ao 30. Mesma coisa para jogos similares ao 46, incluindo até mesmo jogos mais pesados, como o 1817. Bom, o jogo ele funciona de maneira bem similar a um 18x, onde ele vai ter uma primeira rodada, onde a gente vai fazer a compra das companhias privadas, e depois a gente vai passar rodadas variando entre rodada de compra, que equivale aqui no jogo como a fase de shares, né? E aqui a rodada de operação, né? Operation Round e a Share Round, né? Mas aqui a gente tem uma rodada de compras, porque muito da rodada de operação, né? Toda aquela parte de compra de trem, fazer trilhos, colocar a estação, tudo isso foi passado para a rodada de compra. Então as ações elas estão mais aqui. E aqui é bem rápido. Aqui na rodada de operação você realmente só opera, tá certo? Aí eu já vou explicar como que funciona essa mudança no sistema de ações, ok? Mas explicando sobre o draft, né? O draft ele é bem similar ao 46, com exceção de que ele é aberto, né? A gente vai ter um draft daquele estilo vai e volta, que também é utilizado no 18 LA, ou em um jogo mais comum, como por exemplo Sagrada, onde a gente vai ter 5 abertas. E os jogadores, o jogador inicial, né, escolhido aleatoriamente, ele vai poder comprar uma delas pelo valor de face. Certo? Todo mundo começa com 100 de dinheiro, ele vai poder gastar o dinheiro dele para comprar uma pelo valor de face. Escolhendo uma, vai sentir do horário, e aí o próximo jogador vai poder escolher uma nova, sempre com 5 abertas. Quando der a volta, imaginando que esse jogador começou, sentido horário, deu a volta, chegou nesse jogador, e ele escolheu a dele, o que vai acontecer? Vai abrir mais uma, e essas daqui vai ser as 5 últimas que vão poder ser compradas, né? Estamos num jogo com menos jogadores, acaba não usando todas. E aí vai ter uma volta. Essa volta, ela vai ser sentido anti-horário, e a partir daí os jogadores não são obrigados a comprar. Então na primeira ida eles são obrigados a comprar pelo menos uma companhia pelo valor de face, e na volta eles não são obrigados a comprar, eles podem só passar. E aí, cada jogador vai ter uma ou duas companhias. As companhias, elas têm um nome, né? É um nome histórico, alguma coisa a ver com a história sobre a expansão dos trens em São Paulo. E aqui ela vai ter o valor de face, que é o quanto que é pago, e ela vai ter uma renda que é paga todo início de rodada de compras, tá? E ela vai ter poderzinhos que podem variar entre como funciona para investidor e como funciona para os donos para a empresa que for eventualmente dona dessa companhia privada. E também fala quando elas fecham, né? A gente tem dois exemplos, só fecham quando falir. Essa aqui também, essa daqui ela fecha imediatamente, e aqui a gente tem um exemplo de que fecha na fase 3, certo? Então nisso é bem tranquilo. Eu vou deixar só algumas abertas aqui, pra gente poder fazer a explicação do resto do jogo. Bom, como funciona então quando entrar na rodada de compras? Inicia a primeira rodada de compras o jogador que tiver menos dinheiro, tá certo? Então aquele jogador que gastou mais durante a compra de companhias, ele vai ter a primeira ação e ele vai ter o Priority Deal, né? O token de prioridade, para poder fazer suas ações. Priority Deal, ele move assim que o jogador resolver passar. Se um jogador passar, ele vai para o jogador à esquerda, tornando aquele jogador que passou o último da próxima rodada de compras e o jogador à direita dele primeiro. E o que um jogador ele pode fazer na sua rodada de compras? Ele vai ter as seguintes ações para executar. Ele vai ter ação de investidor. A ação de investidor é bem similar às ações que você normalmente teria no Stock Round. Mas, aqui o que acontece? Você pode comprar um título e ou vender um título. A ordem desses dois não importa, mas é só um. Você não pode vender múltiplos títulos normalmente. Você vai poder durante o jogo vender múltiplos títulos, já vou explicar como. Mas normalmente é comprar um e ou vender um. Você não é obrigado a fazer elas, tá?
Quando você compra um título, se for o título de uma empresa que não foi aberta ainda, que não flutuou, você vai comprar o título daquela empresa, ganhar a ação de CEO, e aquela empresa vai passar a flutuar. Ela flutua imediatamente, né? É um jogo de capitalização progressiva. Então, o dinheiro que você gastar, né? Porque você vai definir o valor de mercado dela, o IPO, vai ser o valor que ela vai receber. Então, se eu decidir aqui, ó, no jogo começa com 4 valores, de 12 a 32. Esses valores aqui, 40, 50 e 60, abrem de acordo com fases. Nesse ponto, é similar ao 1849, onde você tem novos valores de IPO para fases futuras. Mas aqui, no início, é de 12 a 32, são esses 4 valores de IPO que devem ser decididos entre os jogadores. Então, se abriu a 25, você paga 25 e a empresa ganha 25, normal, tranquilo. Se você comprar de uma outra empresa, se o título da empresa estiver na empresa, a empresa recebe o valor atual de mercado dela. Então, se outro jogador comprasse aqui, a empresa recebia 25. Se o título estiver livre, você compra o título pelo valor de mercado e a empresa não recebe aquele dinheiro. Ok? Quando você abrir uma empresa, você imediatamente escolhe um local para começar. Não existe cidade inicial. Nesse ponto, o que me lembra aqui é o 17. Você pode começar onde quiser. Inclusive, empresas não tem nome, pode dar o nome que quiser. E aí, você decide uma cidade para começar. Uma estação grande, né? Cidades é tudo que tem bordinha azul escura. Estação grande são as bolinhas maiores, estações pequenas são as menores. Decide uma para começar. Por exemplo, posso começar aqui, posso começar na Grande São Paulo. Única exceção, onde eu não posso começar, é a TC-TSA. TC-TSA, elas são exclusivas da Troiente Santa Maria e Troiente da Cantareira, que são duas possíveis companhias a serem compradas. Coloco a estação lá, começo. Minha companhia. E aí, depois disso, eu vou ter direito à ação de CEO. Porque quando eu tenho títulos, né, que eu vou chamar as ações normalmente, que são chamadas de ações de título, para facilitar, né, para não confundir ação com ação. Quando você tem um título de CEO, você vai poder fazer ações de CEO. Você pode fazer uma por título, representando a empresa. Então, por exemplo, eu tenho a empresa aqui, que é a empresa Bolinha Azul. Ela pode comprar um trem, comprar uma companhia, construir 2 trilhos, construir uma estação, ou comprar ou vender um título de empresa. Eu vou escolher uma delas e executar. Vamos começar aqui, ó. Primeiro vamos explicar vender título. Vender título é bem simples, tá? Funciona normal, você pode vender um título seu. Então, se a pessoa que ela tem um título da bolinha azul, ela pode vender o título da bolinha azul. Quando você vende um título, ele vai para títulos livres e você recebe o valor de mercado. Se por acaso acontecer aquilo de eu sou o CEO e eu vendo meu título de CEO, eu troco o título, né? E a empresa ela passa para o novo CEO. O limite de títulos livres de uma mesma empresa é 3. O limite de títulos de uma empresa na mão de uma mesma empresa na mão de jogador também é 3. E todos os títulos, todas as empresas elas têm 5 títulos, tá? Não são 10, como normalmente é no 18xx. Então as empresas aqui têm 5 títulos. Bom, vou explicar as ações de CEO. Ação de CEO é comprar um trem. A gente vai ter 4 trens, né? Os trens eles são indicativos de fase. A gente tem trem 2, trem 3, trem 5 e trem 7. Quando você compra o trem, você compra o trem da fase. Então, se está na fase 1, você pode comprar um trem 2. Trens, né? Aqui embaixo vai ter por quantidade de jogadores. São 6 para 3, 7 para 4, 9 para 5. E tem para todos eles. E durante as fases, você também vai ter o limite de trens na garagem. Fase 1 e 2 é 4, fase 3 é 3, fase 4 é 2 o limite. Bom, temos aqui compra de trem. Quando você compra o trem, você paga o valor de face dele, que está sempre aqui do lado esquerdo, e adquire ele para sua garagem, tá certo? A importância dos trens é quando um trem acaba, né? Quando comprarem todos os trem 2, a fase imediatamente passa. Não precisa comprar o primeiro trem da fase, ela passa de imediato. E a gente iria para fase 2 e por aí vai. A fase ela vai determinar quantos trens cabem na garagem, quantos trilhos tem por hexágono, e também vai determinar qual trem você pode comprar e eventualmente que trens entram em obsolência. No caso, na fase 3, o trem 1, o trem 2 entra em obsolência, e na fase 4, o trem 3 entra em obsolência. Quando
trens entram em obsolência, o jogador que é dono daquele trem, vamos imaginar que aqui eu estou com o trem 2 e trem 3. Eu sou o dono aqui e passou para a fase 3. Nesse caso, eu vou ter uma decisão para tomar. Eu posso definir se eu vou querer rodar meus trens uma última vez ou se eu vou querer vendê-los ao ferro velho. Se eu decidir rodá-los uma última vez, eu dou um flip neles. E aqui eu vou saber que eles estão na sua última viagem. Se eu decidir vendê-los ao ferro velho, eu pago 10. Pode acontecer do jogador, ele tinha 4 trens, né? E aí, passou de fase e o limite da garagem diminuiu. Se isso acontecer, ele é obrigado a vender pelo menos um trem dele para o ferro velho. E por que um jogador ele pode decidir vender mais de um trem de ferro velho, né? Normalmente rodar vai dar mais dinheiro, mas ele pode resolver vender porque aqui ele está no limite de 3 trens, ele não pode comprar novos trens. Mas se ele tivesse dinheiro para comprar um trem 5, vale a pena para ele liberar aquele espaço e vender esse trem para poder ter espaço na garagem para comprar um trem 5 que é permanente. Bom, trens podem ser comprados entre empresas? Podem. Valor pago pela empresa pelos trens, 1 a quanto quiser. Não existe limite. Normalmente, a compra de trens vai ser feita entre as próprias empresas. Pode comprar de outras empresas? Pode, se fizer sentido. E os jogadores concordarem, né? O dono o CEO da outra empresa também concordarem na venda, pelo valor que for pago. Bom, compra de companhia bem similar também ao 46. Aqui você pode comprar companhia sua ou de outros jogadores, com eles concordando, de 1 ao dobro do valor de face. Tá? Não é qualquer valor, é 1 ao dobro. A renda ela é paga pro investidor, se tiver na mão dele, e é paga para a empresa, se tiver na empresa. Tranquilo? Aqui temos construção de trilhos. Aqui você pode construir 2 trilhos, tá? O que é construir um trilho? Importante nesse jogo é saber que trilho, o conceito de trilho, é uma linha que seja do centro para a lateral de um hexágono. Uma coisa importante aqui é que o jogo não tem tiles. O jogo ele é inteiramente desenhável. Isso inclui o tabuleiro, os tabuleiros pessoais e os tabuleiros de empresa. Então nada aqui você vai precisar de dinheiro, por exemplo. Você anota o dinheiro no tabuleiro. Aqui eu estou usando calculadorinhas porque online fica mais fácil, mas que você dá o seu nome e coloca o quanto dinheiro você tem, você escreve no tabuleiro. Mesma coisa, você escreve o nome da empresa e o tesouro que ela tem. E você pode fazer cálculos matemáticos até aqui no próprio tabuleiro de empresa, não tem problema. Então, quando você vai construir trilhos, você desenha trilhos aqui. E o trilho, como eu estava falando, ele é uma linha da lateral para o centro. Tá certo? Então, isso aqui é um trilho. Quando um hexágono está vazio, ele não tem trilhos construídos, construção de trilho, você vai fazer 2 de uma vez. Tá? Então aqui eu poderia, por exemplo, usando minhas 2 construções de trilhos, fazer Jundiaí Campinas, São Carlos e fazer uma outra saída. Mas o importante é lembrar sempre que o tile tem que ter uma entrada e saída, tá? Você nunca vai deixar um lugar só com uma linha. Isso não existe nesse jogo. Eles vai ter sempre pelo menos 2. Construção de trilho, então você pode fazer 2, poderia fazer só 1? Poderia. E tem custo? Tem custo. Custo em lugares abertos, como esse daqui, né, esses clarinhos, eles é apenas 1. Quando você faz aqueles 2 iniciais, conta como 1, tá? É que os que vêm depois, vamos imaginar que aqui Jundiaí Campinas já está com trilhos. Se eu quisesse fazer um novo Jundiaí Campinas, aí eu faria só 1, não faria 2. Custo de trilho é 1 para lugar que não tem nenhuma marcação de terreno. Se tem uma só marcação de terreno, rio ou montanha, paga 5. Se tem as 2, paga 10. Se não tiver dinheiro, não pode fazer, obviamente. Limite de trilhos por hexágono é dado pela fase. No máximo 2 na primeira fase, 3 na segunda, 4 na terceira e 5 em até 5 hexágonos na fase 4. E São Paulo já começa com 4 trilhos. Então é uma cidade aqui, ó, especial. Ela começa com 4, ela pode ir para 5 a partir da fase 2 e pode ir para 6 na fase 4. E trilhos vão ser muito importantes na hora de definir o quanto uma viagem está fazendo de dinheiro. Ok, construir estação. Aqui difere um tantão aqui de 18x, porque a estação, né, primeiro, a regra de você precisar conseguir chegar no lugar é importante. Então, por exemplo, se tivesse 2 empresas aqui ocupando Jundiaí Campinas, deixa eu pegar 2 tokenzinhos aqui para dar um exemplo melhor. Se tivesse 2 empresas ocupando Jundiaí Campinas, você não poderia fazer em Bauru.
que você não chega lá, você precisaria arranjar um novo jeito. Só que tem um detalhe aqui. Não, isso aqui não, os bolinhas não é o limite de estações que pode ter num local. O limite é dado por bolinha, segundo a fase. Então na fase 1, cada bolinha ela suporta só um token. Mas a partir da fase 2, a empresa azul poderia construir uma estação, por exemplo, nesse espaço também. E aí teria essas duas estações. Então, Campinas suporta até 8 tokens. Uma empresa pode construir estação na cidade que ela já está? Pode. Ela pode construir tanto no mesmo espaço, tanto em um espaço diferente, se tiver mais de um espaço, quanto no mesmo espaço se a fase permitir. Não tem problema. Isso é importante porque estações influenciam na renda, no quanto uma empresa vai gerar. Mas aqui no momento, como tá todas as bolinhas ocupadas, né? Ela não consegue passar livre. Então ela precisaria fazer aqui para poder eventualmente chegar em Bauru. Certo? Então você tem essa limitação. Essa limitação também vale para trilhos, tá? Eu posso construir trilhos nessa condição aqui em Campinas? Posso. Posso fazer trilho em Bauru? Em São Carlos? Em Araraquara? Não posso. Sendo a empresa azul, porque eu não consigo passar. As estações elas têm um custo, esse custo ele vai aumentando. Existem empresas de 4, 5 e 6 estações. E a maior diferença entre elas é o custo base das estações. Elas vão ficando mais caras. Aqui é 5, 5, 10, 15, 25, 25 para 6. Para 5 a gente tem 2, 5, 10, 15, 20. E para 4 a gente tem 2, 5, 5, 15. Então é mais barato você ter uma empresa com menos estações. Ela vai ser mais tranquila de fazer expansão. Bom, fomos lá. Aqui está explicado como fazer as estações. E agora eu vou explicar como comprar ou vender título de empresa. Assim como jogos como 46, como 49, como 17, você pode eventualmente vender títulos da sua própria empresa e comprar títulos da sua própria empresa. Então aqui, mamãe aqui precisa fazer dinheiro urgentemente. Ela precisa de dinheiro para poder fazer alguma coisa. E ninguém quer comprar título dela. Você pode vender o título da empresa para títulos livres. Quando isso acontece, a empresa ela ganha o valor à esquerda. Tá? Então, se ela está valendo 25, ela ganha 18. Se ela está aqui na linha de cima, já vou explicar aqui, também valor à esquerda. Se ela está valendo 36, ela ganharia 22 por vender o título. Ah, é verdade, isso não tem como acontecer. Eu sempre esqueço isso. Eu acabo explicando de nervoso. Bom, ela pode também comprar um título de títulos livres. Se ela escolhe comprar um título que está em títulos livres, isso pode ser importante porque títulos da empresa é uma coisa boa. Ela vai pagar o valor acima. Então, se ela está valendo 25, ela vai pagar 32. E aí ela paga 32 e recebe. Esses valores pagos, eles vão pro nada, tá? Não existe um banco no Locomotiva. Não é como os outros do X, assim, com exceção do 17, né? Pelo que eu me lembro. Ele não tem um banco fixo, né? Você só... O banco não quebra nesse jogo. Bom, e aí tem o que eu tava falando antes. Existe ação executiva. Sempre que você vira CEO de uma empresa, ou porque você comprou a ação de uma empresa, ou porque você deu um hostile takeover, tomou uma empresa, ou porque alguém jogou uma empresa em você, você ganha uma ação executiva. Essa ação executiva pode ser utilizada para fazer qualquer ação aqui. Então, quando você vira presidente de uma empresa, você marca um risquinho, falando que você é presidente dessa empresa. E quando você utiliza, você marca um risquinho no sentido contrário para falar que você utilizou. E aí você pode executar qualquer ação aqui. Por exemplo, eu posso vender 2 vezes, né? Fazer um dump muito mais simples. Eu posso comprar 2 vezes para tentar fazer um hostile takeover também numa velocidade maior. Eu poderia comprar 2 trens, poderia fazer uma outra ação de CEO. A única coisa importante é lembrar que a ação de investidor acontece antes de ação de CEO. Então, não dá pra você, por exemplo, vender um título, aí comprar um trem daquela empresa com outra empresa, e aí vender outro título e fazer o dump. Não, você teria que fazer o dump antes, tá? Então, primeiro ação de investidor, depois ação de CEO. Mesmo utilizando ação executiva. Bom, não quero fazer nenhuma ação, não tenho dinheiro, ou simplesmente não quero, eu passo. E aí passar aquilo que eu disse, você pega o token de prioridade, dá pra pessoa que vem depois de você, à sua esquerda, você vai ser o último, e a pessoa, todo mundo, depois de você, vai ter uma ação, uma rodada, um turno extra. Então, todo mundo vai jogar menos você, que passou, e aí vai começar a rodada de operação.
Rodada de operação é bem similar às 8x normais, só como conta que é um pouco diferente. Para cada trem você opera. O mesmo trem não pode passar 2 vezes no mesmo hexágono, tá? Então não dá pra fazer um grande loop aqui com trem 5, fazendo São José dos Campos, Grande São Paulo, Sorocaba, Campinas, São Paulo de novo. Ele tem que passar por lugares diferentes. E trens diferentes não podem passar pelo mesmo trilho, né? Lembrando, trilho, centro para lateral. Então tem que tomar só esse cuidado na hora de decidir suas rotas. Como que conta o valor de uma rota? Simples. Pra cidade pequenininha, né, pra estação pequena, sempre vale 1. E elas não contam pro limite do trem, né? O trem 2 ele tem um limite de 2, o trem 3 tem um limite de 3. Ele não conta pro limite de trem, a cidade pequena. Você pode passar por quantas você quiser. A estação grande, ela conta 1 pro limite do trem. E o valor dela é igual ao número de trilhos. Então, por exemplo, São Paulo já começa valendo 4. Sorocaba aqui estaria valendo 2, Jundiaí e Campinas aqui estaria valendo 3. Bom, temos também portos de cidades distantes. Portos de cidades distantes é muito fácil, só ver o ícone e tem uma tabelinha para lembrar também. Vale por fase. Se tem um ícone, vale igual a fase. Na fase 1 vale 1, 2, 3, 4. Se tem 2 ícones, vale o dobro disso. Então Santos, por exemplo, começa valendo 2, vale 4, vale 6, vale 8 na última fase. Mesma coisa para Rio de Janeiro, Araguari, Brasília e por aí vai. E aí, quando você fizer a rota dos seus trens, você vai somar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho 2 trens. 3. Tenho 2, 3, 3. Eu poderia, por exemplo, rodar Jundiaí, Sorocaba, Grande São Paulo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E poderia fazer Santos, vamos imaginar que a gente está na fase 2, Santos, São Paulo, Jundiaí, Campinas, sendo que seria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu ainda poderia passar por cidades pequenas. 12, 13. Não poderia ir para Bauru, porque o trem 3 já passou por 3, mas poderia passar por cidades pequenas. Então faria 13 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, me daria 22 de renda. Claro, eu preciso ter uma estação, preciso passar por uma estação minha, obrigatoriamente. E nesse caso aqui eu tô contando que, né, tá aberto, eu poderia passar para São Carlos e Araraquara. Se tivesse trancado assim, eu não poderia passar meu trem para São Carlos e Araraquara, eu poderia só chegar em Jundiaí e Campinas. Fazer aqui o exemplo para ficar melhor. Então, temos aí a renda. Então, vamos imaginar que estou fazendo aqui 22 de renda, só para deixar aqui marcadinho. Para cada estação que eu conseguir passar a minha, eu recebo um extra. Então aqui se eu estou passando por Grande São Paulo e Campinas, eu recebo mais 2. Então 1, 2. Não importa quantas vezes eu passei, é passar uma vez. Se eu tivesse aqui em São Carlos, como eu não passei em São José dos Campos em nenhuma vez, eu não ganharia essa por essa, mas como eu passei por essa, 2. Iria para 24 a minha renda com os meus trens. Essa tabela tá pequenininha, depois eu vou aumentar, fazer umas separadas do board, na real. Bom, fiz a minha renda, descobri o quanto fez. Tem um extra, né? No começo do jogo, a gente vai definir bônus. A gente vai definir 2 bônus para fase 2, um para fase 3 e um para fase 4. Esses bônus, eles são meio como aquelas rotas leste-oeste do 46 ou do 82. A diferença é que nesse jogo, elas mudam. Então você pode ter essas duas aqui nesse jogo e ter outras duas em outro jogo. As outras tem 3 e você vai escolher só uma. Vou colocar essas daqui. Quando você executar elas, você aumenta a sua renda. Então, por exemplo, se eu conseguisse fazer a linha tronco, que passa aqui, eu ganharia 4. Algumas delas somem em uma fase, por exemplo, essa daqui some na fase 4, e algumas delas sobrevivem por mais tempo. Ela passa só a valer menos, vale 2 na fase 3 e 4. Elas vão ficando um pouquinho mais difíceis até chegar na última, que ela normalmente vai ser a mais difícil de todas a ser executada. Mas então, é isso que dá a renda. E agora, tendo essa renda, eu vou colocar 23 para ter um exemplo melhor, eu vou definir o que fazer com o dinheiro que foi arrecadado pela empresa. Eu posso ou dividir entre acionistas, ou segurar, ou fazer um half pay, né, pagar metade. Se eu escolho dividir, todo mundo ganha esse valor, tá? Esse valor é o valor por título, tá? Então se eu tenho 3 títulos, eu ganho 69 e assim vai. Se eu escolho a empresa, se a empresa ela tem títulos nela, então ela tem 4, né, aqui no caso, ela também ganha, ela ganharia 4. Se ela tem títulos livres, ela não ganha pelos títulos livres, ela ganha só pelo que ela tem. Se escolher segurar, a empresa ganha o equivalente a 5, tá? Então ela ganharia 115. Agora, se ela escolher dar o half pay, ela vai dar metade. E aqui no caso 23, né, é um número ímpar. O que acontece quando o número é ímpar? Você paga, você divide pelo número de baixo, que é 22, né, seria 11. Aí vai ter um a mais, então é 11, 12. E aí o que acontece? Você paga a metade
menor para a empresa, então ela ganharia 55, e a parte maior para acionistas, pelos títulos que eles possuem, tá? Incluindo a própria empresa se ela tiver títulos. Então, sempre, quando tiver ímpar, o valor menor da divisão é para a empresa, o valor maior é para acionistas. Se ela escolhe é, dividir, ela sobe indo para a direita. Se ela escolhe segurar, ela desce indo para a esquerda. Se ela escolhe dar half pay, ela normalmente fica no mesmo espaço. Com exceção se o que ela dividiu foi igual ou maior a este número. Nesse caso deu 12, mas vou imaginar que era 26 que ela estava pagando. Então daria 13. Se ela tivesse dado 13 para cada acionista, então ela está pagando muito bem ainda, mesmo dando half pay. Então ainda assim ela sobe. Isso só vale para a trilha de baixo. E aqui eu vou explicar um pouco sobre essas trilhas, né? Qual que é a diferença entre elas? Uma empresa ela passa a operar imediatamente na trilha de cima caso todos os títulos dela estiverem na mão de jogadores, não estiver nem na empresa e nem livre. E ela volta para a trilha de baixo caso qualquer título passe a ficar livre, né? Seja por qualquer motivo, o jogador vendeu, por aí vai. Então, aí ela passa a vir para baixo pela flechinha vermelha. Aqui, então, acontece a mesma coisa. Ela pode andar para frente, né? Se ela anda bastante, se ela resolve dividir. Ou ela desce bastante, se ela resolve segurar. Porque aqui as pessoas estão confiando nela, né? Então, qualquer decisão dela tem um reflexo maior no mercado. E na linha de cima, essa regra do half pay não vale. É só para a linha de baixo. Né? Ela pode dar half pay? Pode, mas vezes que ela pagar 13 ou mais, ela não sobe. Basicamente é isso. As empresas elas vão operar de maior valor para menor valor. Se duas empresas tiverem maior valor, vale quem está em cima, né? E quem é que está em cima é sempre quem está lá mais tempo. Então, se uma empresa ela estava 60, ela entrou aqui, ela estava aqui, ó, 78. A empresa vendeu todas e vai entrar em 78 também, ela entra por baixo. É só para manter uma ordem, tá? Não existe alteração no mapa durante a rodada de operação aqui. Bom, isso eu expliquei que acontece quando tem trem, né? E se a empresa não tiver trem, aí acontece o que acontece sempre, né? Ela perde valor de mercado e a empresa precisa comprar um trem de alguma forma, e é aquilo. Gasta próprio dinheiro, se não é o bastante com o próprio tesouro, ela vende títulos até o limite de 3. Se ainda não é o bastante, o CEO paga com o próprio dinheiro. Se ainda não é o bastante, o CEO vende títulos, sendo que tem que levar em conta o título livre, e ele não pode, com isso, acabar jogando a empresa no colo de outra pessoa, nenhuma das empresas que ele é CEO. E se não for bastante, o jogador entra em falência e a empresa entra em falência também. Esse é um dos jeitos do jogo acabar. Em falência acaba com o jogo e o jogo acaba naquela RO. Sempre roda a RO até o fim, né? Uma empresa entra em falência dessa maneira, né? Porque um jogador, o CEO dela faliu. E ela pode entrar também se ela segurar muitas vezes e entrar, né? Tava aqui no 4, no 10, segurou e entrou em falência. Se isso acontece, né? A empresa, ela simplesmente ela sai do jogo, né? Ela sai do jogador, tira todas as estações dela, volta pro board, volta tudo ao normal, ela sai daqui do mercado, todos os títulos dela voltam para ela e ela pode ser aberta de novo, tá? As empresas elas não são fechadas para sempre, então não muda o número de títulos que cada jogador pode ter. Inclusive tá aqui no player board, 12 para 3, 8 para 4, 7 para 5. Títulos no total. Então, é isso sobre empresas rodando e falindo. Se a empresa ela pagar muitas vezes, ela pode eventualmente chegar no valor de 200. Se ela chega no valor de 200, o jogo termina também. É uma das outras formas do jogo terminar. O jogo tem 4 formas de terminar. Falência, empresa chegar a 200. As outras formas são alguém fazer o bônus da fase 4. Se alguém na fase de rodada de operação fizer o bônus da fase 4, que é um bônus que paga bem, o jogo termina naquela rodada de operação. E a outra forma também é se alguém comprar o último trem 7. O último trem 7 ele tem um íconezinho especial. Se alguém comprar o último trem 7, como isso vai quase sempre ocorrer durante uma rodada de compras, né? Aquela rodada de compra ainda vai acabar e vai ter a próxima rodada de operação. E o jogo acaba. Sempre termina. Todas as empresas rodam, independente do que desencadear, tá certo? Jogador, quando acabar o jogo, jogador com mais títulos vence. Quer dizer, com mais títulos não, com mais dinheiro vence. É só somar o seu patrimônio com o valor dos títulos, né, do portfólio da pessoa, seguindo o valor atual de mercado. Quem tem mais dinheiro vence, com a maioria dos 2x aí.
esse é basicamente o jogo, acho que com isso dá pra entender bem como funciona. Ah, faltou só uma coisinha, né? Que são início da rodada de compra vai ganhar os bônus. E os bônus, eles, né, a renda, né, dos jogadores, né, e das empresas são o quanto as companhias dão, né, no caso a Turminha aqui dá 2, todo início de rodada de compra. E também existe um bônus especial, né, que é o bônus de influência. Que se um jogador, por exemplo, ele tem duas empresas, e ele está espalhado por aí com as empresas. Existe aqui um bônus que é para mostrar sua influência, mais ou menos sua influência política aqui no jogo, né? Que é o quão as suas empresas estão espalhadas por aí. Então eu vou ver as empresas que eu sou CEO, que é no caso a bolinha azul e a gota verde. Eu veria em que cidades eu tô, pelo menos uma vez, tá? Estar múltiplas vezes não conta. Aqui, então eu estaria fazendo 1, 2, 3, 4, tá certo? Então ganharia 4 de dinheiro pelo bônus de influência. Isso é feito porque aí você tem, né, dois incentivos diferentes. Um incentivo é colocar estações na mesma cidade, porque você pode, e isso vai aumentar a sua renda, porque são mais estações que você vai passar. Quando você passar por aquela cidade, vai aumentar o quanto você faz. E o outro bônus é se espalhar. Nesse caso, o bônus ele não é para a empresa, ele é para o dono da empresa. Ele pode tentar espalhar o máximo possível para ganhar mais, para ter um acréscimo na sua renda, né, no seu bônus de influência. E é isso, gente. Talvez sempre possa ter esquecido alguma coisa. Qualquer dúvida, só mandar e-mail, entrar em contato. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição. Espero que tenha dado para entender aqui quais são as diferenças que eu procuro com o Locomotiva, né? A ideia é um jogo mais simples, aqui na questão de dividendos, na questão do mercado um pouco mais enxuto, com uma variabilidade, mas não necessariamente trazendo uma aleatoriedade, né? Trazendo é só um setup variável para os bônus serem diferentes de todo o jogo. E mudança, simplificando algumas coisinhas, tentando deixar a rodada de operação mais rápida, para a rodada de compras elas terem mais ações para o jogador fazer, mais opções do que ele fazer, sem ser só mexer no mercado. E também custo, né? A ideia é diminuir o custo. Porque aqui o jogo ele tá com bem poucos componentes. Ele tem só 5 cartas, 5 títulos, né? 5 títulos por empresa. O player board de empresa, player board de jogadores. Tokens, que nesse caso eu fiz ele com formato diferente, né? E cores diferentes. Cores diferentes para todo mundo, mas formatos diferentes para daltônicos, né? Então não é nem cartonado. A ideia é que o jogo não precise de punchboard. Porque não vai haver necessidade de tiles. E não há necessidade também de vir dinheiro na caixa, nem mesmo o dinheiro de papel que todo mundo joga fora. É, Você vai só anotar seu dinheiro aqui e anotar seu dinheiro aqui, o dinheiro da empresa aqui. Se quiser, dá pra jogar com ficha de poker, é tranquilo. Isso não impede um jogador que tenha ficha de poker e gosta de jogar com elas, jogar com elas. Mas faz com que não precise ver dinheiro na caixa, porque você pode só anotar. Este protótipo físico está um pouco desatualizado, mas tudo isso, todas essas questões de escrever no mapa, escrever o seu valor aqui, escrever o valor na empresa, isso já foi testado e funciona tranquilamente. Inclusive, uma das coisas que tem aqui é essa tabelinha, porque quando você vende um título de uma empresa, você não pode comprá-lo de novo, como quase todo 18x. E aí você pode só riscar aqui, o que eu acho bem mais tranquilo para lembrar que você, eu vendi uma da quadrada laranja, eu não posso comprar ela nessa rodada de operação, né? Nesse caso, nessa rodada de compras. Beleza? Precisando testar o jogo, querendo testar, só entrar em contato. O jogo ele tá aberto na Steam no momento. Com o nome Locomotiva, dá pra achar ele lá no workshop. E é isso, gente. Qualquer dúvida, só perguntar. Obrigado aí pela atenção.